que nós vamos falar hoje aqui sobre como caminhar na glória de Deus e como aprender e como como nós devemos atuar diante de um milagre. O que nós devemos fazer antes do milagre, durante o milagre e pós-milagre. Amém? Vamos aprender? Restauração, que falamos sobre restaurar. Qual o significado de restaurar? Recuperar, reparar, compor, repor, renovar, reestabelecer. Eu sei que esse ministério é um ministério que ele nasceu em milagres. Milagres extraordinários em todas as áreas. Até mesmo na base da evangelização, curas, milagres. Eu pude compartilhar com um pastor que é vizinho nosso, de um grande milagre na vida do pai do pastor Leidmar, que foi usado pela vida do apóstolo Jair, há muitos anos atrás. Estava morrendo, não sei quantos anos atrás, creio que 30, 40, talvez, não sei. E o apóstolo Jair estava ministrando, e ele tinha sido enviado para morrer em casa. E ele então foi na igreja, não acreditava em crente, não queria saber de crente, ficou lá atrás, pele e osso. E o apóstolo Jair foi usado por Deus, e hoje esse homem tem 93 anos, vivo ainda, e o pai dele é pastor ali no nosso meio, pastor Leidmar. Eu sei que esse ministério, ele nasceu em milagres. E eu creio que aqui é respostas de oração por esse ministério, por pessoas que passaram, por pessoas que não estão mais, o apóstolo Doriel e tantas outras pessoas que oraram por esse ministério. Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento, porque quanto mais vocês se deem a esse momento, mais nós iremos receber. Amém? Nós precisamos entender que existe um arrependimento por não carregar o sobrenatural. Atos 1:8 fala que nós recebemos um poder sobrenatural. Nós recebemos, na verdade, um poder de uma dinamite. Está nas nossas mãos. Então, quando nós não usamos isso, isso também é um pecado. Então nós precisamos aprender a entender que eu preciso me arrepender por não ter usado o poder de Deus. João 1:12 também fala que eu sou filho, né? Ele fala eu recebo novamente. Eu tenho o poder de ser filho. E quando nós entendemos que somos filhos, quando nós entendemos que temos uma dinamite nas nossas mãos, então agora nós precisamos o quê? Nós precisamos ser treinados. Como que funciona ali no nosso ministério? Os primeiros são treinados, são os pastores. Por que você acha que o apóstolo sempre vai perguntar em toda a conferência? O apóstolo Jair já viu isso. Quantos pastores vão ter? Quantos líderes vão ter? Se nós falarmos para ele, apóstolo, vai ter uma cruzada para 50 mil pessoas, e ele fala assim, e desses 50, quantos são pastores? Porque ele sabe que quando atinge um pastor, todo um grupo está embaixo, todo é líder, liderança, e é isso que nós estamos fazendo, levantando pastores e líderes. Amém? Quero falar sobre as 3 dimensões do sobrenatural. E delas nós vamos dizer, hoje você vai entender como que acontecem milagres criativos. Hoje você vai conseguir entender por que muitas vezes, quando oramos, não vemos a cura. Por que muitas vezes nós não vemos acontecer quando nós verdadeiramente colocamos fé. Amém? Fé, unção e glória de Deus. 3 pontos, vamos lá. Fé e a glória de Deus. A fé é o início de uma partida para caminhar no sobrenatural. Não existe como você caminhar no sobrenatural sem fé. A Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Amém? Sem fé nós não temos um ponto de partida. A fé é o início de tudo. E algumas pessoas podem dizer, eu não tenho fé. E a palavra de Deus diz que todos nós temos uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3, a parte B do versículo, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Nós temos fé, você tem fé, a fé que nós temos para iniciar, caminhar no sobrenatural. A fé que eu tinha há 10 anos atrás não me serve hoje. A fé que eu tinha 5 anos atrás não me serve hoje. A fé que eu tinha semana passada não me serve hoje. A fé que eu tinha ontem não me serve hoje. Eu preciso da fé de hoje. Os milagres que aconteceram há 10 anos atrás são glórias a Deus, mas o que eu tenho que carregar é uma vida diária de milagres. Cultos com milagres, serviços com milagres, manhãs com milagres, todos os dias, o café da manhã com milagres. Nós temos que ter uma vida de milagres. O milagre para nós, ele tem que ser natural. Presta atenção. Acontece um milagre e o que acontece com o povo? Uau! Por quê? Porque não estão acostumados com milagre. Lá nós fazemos uau quando não acontece.
Está aqui comigo, não? Nós precisamos ter uma vida natural. Um milagre para nós tem que ser natural. Quando não acontece o milagre, alguma coisa está errada. Tem que acontecer milagres diariamente. E a fé, nós podemos chamar a fé com uma tomada de risco. E se você não gosta de tomar risco, você não vai crescer esse músculo de fé. Tomar risco significa muitas vezes, vocês viram o testemunho do apóstolo, do profeta, sobre o templo. Quantos viram? E assim foi, amados. Tinha dia que tinha 70 mil na conta. E eles precisavam de 1 milhão, 2 milhões. Foi somente uma palavra profética. Tudo que o apóstolo fez, e eu posso dizer para vocês também da minha pessoa, vou usar a minha pessoa. Tudo que eu fiz foi sem dinheiro. Foi só com um plano. Deus deu o projeto. Foi só com um planejamento. Deus deu a provisão. Foi só sentando, ouvindo a Deus e digo, eu vou fazer, né? O meu documento, por exemplo, hoje eu sou cidadão americano, mas a única forma para que eu pudesse receber a documentação, eu teria que estar em deportação. Era a única forma. Então eu busquei um advogado e eu falei, essa é a única forma? Ele falou, sim. Eu falei, ok, Deus falou para mim que eu vou estar dirigindo uma igreja aqui, um ministério, que eu estou conectado. Bom, então significa que eu não vou ser deportado. Peraí, então é uma lógica. Então vamos fazer o seguinte, essa é a única forma? Me coloca em deportação. Ele falou, você está louco? Eu falei, estou, mas por Jesus, eu estou louco. E esse advogado, sendo o melhor advogado dos Estados Unidos, da Flórida, melhor dizendo, considerado o melhor advogado da Flórida, ela não quis pegar o meu caso, e por eu puxar ela muito, ela dobrou o valor para $25 mil, e ela olhou na minha cara e falou assim, você vai me pagar, mas você vai ser deportado, eu não vou ganhar o teu caso. Eu disse, eu nunca perdi um caso, mas o teu eu vou perder. Eu digo, se essa mulher não acredita no meu caso, então eu fui buscar um outro advogado, ele falou assim, eu pego o teu caso, só que você que vai ser o advogado, eu só vou te ajudar como fazer. Então imagina eu na frente do juiz respondendo como advogado o meu caso em deportação. Eu entrei em deportação para conseguir a documentação. E eu me lembro muito bem no dia que o juiz olhou para mim e disse assim, eu não posso fazer nada, então eu vou ter que te deportar, mas eu quero te dar um presente. Eu vou te dar um cartão de trabalho para que você fique legal no país por 2 anos, porém você não é o green card, você não pode sair. Ou seja, ela estava pedindo para mim retirar o caso. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu não dei ordem para ela cancelar o teu caso. Então o que ela está tentando fazer é que você saia do caso. A minha esposa me puxou e falou assim, amor, pega. As pessoas que estavam na corte, amor, pega esse negócio aí. E eu levantei e falei, juíza, Deus colocou a minha vida na sua mão, e Deus sabia muito bem onde Ele estava colocando. Se você não pode me dar o documento, me deporta, mas eu não quero meio termo, eu quero o termo inteiro. Amém? 3 meses depois, eu fui aprovado para a glória e a honra toda ao Senhor. Nós precisamos entender que a fé, ela vai nos mover dentro do sobrenatural. Eu tenho uma companhia e essa companhia ajuda muito no reino de Deus. A nossa igreja iniciou dentro da companhia. Mas como eu comprei essa companhia nos Estados Unidos com 1 ano de América sem ter nada de inglês, eu tinha tirado 3 dias de jejum. E nesses 3 dias de jejum, Deus falou comigo. E eu fui conversar com os donos dessas companhias. E ele então fez uma proposta para mim. Ele disse, eu quero que você entre como um sócio. Eu disse, eu vou entrar como sócio? Sim. E eu pensei comigo, esse camarada está pensando que eu tenho dinheiro. Qual que é o valor? O valor é X, nem perto. O valor é X. E ele disse assim, e nós estamos querendo você junto conosco. Eu falei, ok. E quando eu fui levantar e dizer assim, eu não tenho dinheiro, cara, o que vocês estão pensando? O Espírito Santo falou assim para mim, compra. E fala para eles que você vai pagar amanhã, 11 horas da manhã, sem ter 1 centavo no bolso. O que eu estou falando para vocês aconteceu comigo. Amém? 11 horas da manhã, em ponto, aliás, 10h59 eu cheguei no local combinado com dinheiro. Uma família espírita me arrumou esse dinheiro. 1 hora antes, porque depois que Deus falou comigo, eu fiquei aquela tarde toda sem ouvir a voz de Deus, a manhã toda no outro dia. E quando foi 10 horas da manhã, minha esposa me chamou e falou, aconteceu algo. E desse algo, porque eu quero concentrar na mensagem, Deus trouxe o dinheiro e nós entramos na companhia. E desde então tem sido bênção. Ou seja, sem dinheiro novamente, compramos a companhia. E assim foram todas as coisas. Quando eu conheci o apóstolo, eu falei, cara, eu achei um camarada que é parecido comigo.
Só que, obviamente, o nível dele é outro estágio. Mas nós precisamos entender, amar os milagres, amar o sobrenatural. E por isso que esse ministério atraiu vocês também. Porque vocês amam o milagre, amam o sobrenatural, querem caminhar como leões. Amém? Eu sei que Deus tem algo sobrenatural para esse ministério. Ministério ICB, Ministério Casa da Bênção. Deus vai levantar através desse ministério. Esse ministério nasceu há 60 anos atrás. E esse ministério não terminou a jornada. Isso vai mobilizar todo o Brasil. E você é parte disso. Agir por fé não significa que tudo dá certo, meu irmão. Eu já orei por pessoas que morreram, mas eu orei com fé. Agir por fé não significa que tudo vai dar certo. Nós vamos passar por situações. Eu comprei a companhia 1 ano e 6 meses. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem tirar um salário, porque tudo que ganhava era para investir na companhia. Ou seja, passei o tempo de situação. Agir por fé não significa que Deus vai fazer o teu caminho fácil. Agir por fé é tomada de risco. Diga comigo, risco. Nós temos que aprender a tomar risco. E fé, pastor, eu tenho uma fé. E eu oro a Deus e eu não vejo os milagres acontecerem. Porque o nível de fé e o nível de unção tem que estar balanceado. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes a fé está aqui, ó, mas a unção está aqui. E às vezes a unção está aqui, mas a fé está aqui. E se você não tiver um balanço da fé com a unção, porque nós temos 3 pontos: fé, unção e glória de Deus. Diga comigo: fé, unção, glória de Deus. Através da minha vida, da fé e da unção na minha vida, Deus pode curar uma pessoa. Através da fé e da unção na minha vida, Deus traz multiplicações, riquezas e assim vai. Mas a minha fé, ela tem que caminhar com a minha unção. Eu recebi uma porção do Senhor, agora eu vou galgar por mais, agora eu vou dar passo por mais, agora eu vou levantar mais, agora eu vou dar pulo para alcançar mais. Eu não posso continuar com a mesma fé. Mas pastor, e a unção? Vamos para a palavra. Unção, 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João capítulo 2, versículo 20. Vamos pegar aqui. Está lá. E vós tendes a unção do santo e sabeis? Diga, eu tenho unção. Deus te deu uma porção de fé e Deus te deu uma porção de unção. O crente mais novo que chegar aqui hoje, aceitar Jesus, aliás, eu tenho um testemunho disso. Fui fazer uma cruzada numa igreja americana e Deus começou a curar um monte de pessoas. E nisso um rapaz, Richard, aceitou Jesus. E uma moça tinha saído da tenda porque ela não acreditou nos milagres. Quando ela viu muitos milagres acontecendo, pessoas cegas sendo curadas, surdo ouvindo, milagres acontecendo, ela voltou correndo e ela disse: pastor, eu tenho 20 anos de crente e meu tornozelo ele virou e o meu pé torto, eu vi esses milagres, ora por mim. Eu falei: me desculpa, mas a sessão dos milagres já acabou. Que ela tinha saído, né? Eu falei: a sessão dos milagres acabou, você saiu. Não, pastor, ora por mim, pastor, não me deixe, pastor. Eu falei: espera aí um pouquinho, vocês estão entendendo errado. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. A Bíblia diz: quem crê, todo aquele que crê, tem gente que crê aqui não, todo aquele que crê, sinais e maravilhas vão seguir todos aqueles que creem. Não é alguns, são todos. Se eu creio, eu estou dentro. E quando você vai para o original do grego, você vai para o original do crer, e você vê o que significa essa palavra não significa crer, porque crer tem uma porcentagem de dúvida. Eu creio que essa parede é cinza, eu creio que o meu carro lá fora, não, eu sei que essa parede é cinza. Eu creio que Jesus vai voltar, eu sei que Ele vai voltar. Eu creio que eu fui curado, eu sei que eu fui curado. Eu creio que eu vou prosperar, eu sei que eu vou prosperar. Então, traduzindo esse versículo, aqueles que sabem, os sinais vão acompanhar. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar.
E essa mensagem de hoje é para treinar. E nós vamos sair daqui fazendo milagres para a honra e a glória e o poder do Todo-Poderoso. Nós fomos chamados para caminhar no sobrenatural. Deus está nos esperando. Deus está nos esperando. Quando nós definimos sobre como carregar a unção e a fé, sabe o que acontece, amados? O maior inimigo de quando nós começamos a galgar posições mais altas é o orgulho. Então, o Espírito Santo me direcionou a contar um testemunho para vocês. Quando eu entrei para esse ministério, o apóstolo estava vindo para o Silas Malafaia, para ministrar no Silas Malafaia. E Deus me deu uma graça com ele. Primeiro dia que eu estou conversando com ele, a igreja nossa era pequena. Eu já havia aplicado para cobertura 2 vezes, não havia recebido. Um irmão foi e contou: pastor, o senhor viu os testemunhos desse rapaz? E ele falou assim: não, ele já está na cobertura. Aí me chamaram, eu falei: ô apóstolo, obrigado por me receber. Ele disse assim: você já está na cobertura? Porque ele me via sempre na cobertura. Eu digo: ó, eu estou no meu espírito, o senhor não me recebeu ainda, mas eu já estou, não importa, o senhor não recebendo ou não, eu estou aqui embaixo. E ele automaticamente me colocou, me trouxe a esposa, e pediu para mim, minha esposa, e nós viemos e fomos recebidos. Ao meu lado foi recebido um camarada com mais de 200 mil pessoas, líder de mais de 200 mil pessoas, e eu ali pequenininho no meio, fui recebido. Um mês depois, o apóstolo me deu o telefone dele, e um mês depois, aquele tratamento, amados, é com todos da mesma forma, sabe? Não é grande, pequeno. O apóstolo é um carinho, um amor, o jeito dele é sempre assim, e só fala em almas o tempo todo. A gente está no gym fazendo ginástica, e ele fala: Igor, que Deus te mostrou para o serviço agora de domingo. E ele então me chama e fala assim: Igor, sabe que eu estou indo ao Brasil? Eu falei: sim, apóstolo, eu sei, te quero comigo. E o apóstolo é assim: eu te quero comigo e você dá jeito. Tem dinheiro, não tem? Te vira. E eu falei: ok, eu vou. Tinha recebido o green card já. Eu digo: vamos lá, vamos lá. Eu falei que o green card era para missão, então vamos. E ele me manda uma mensagem, e eu digo assim: com quem que eu tenho que falar? E ele me manda uma mensagem: fala com o William. Diga: William. O William é o pitbull. Falei para o William, quero entrar na viagem do Brasil. Ele disse: muito tarde, você tinha que ter falado comigo 2 meses atrás. Eu digo: mas eu só fiquei sabendo agora. Ele falou: então você vai na próxima, nessa você não vai. Eu falei: mas o apóstolo falou para mim ir. Ele falou: o apóstolo falou para mim, para você ir? Eu falei: sim. Ele falou: e quem? Eu vou perguntar para o apóstolo. Eu falei: não, peraí, eu te mando o printer. Ele falou: como? Eu falei: eu te mando o printer. Ele falou: como? Eu falei: eu mando o printer da nossa conversa. Ele falou: o apóstolo tem teu número? Tem. Ok, manda para mim. E eu mandei o printer para ele. Inocente todo, meu Deus do céu. Mandei o print da mensagem. E ele então disse: ok, incluiu na viagem. Eu vim para o Rio de Janeiro. E uma semana antes, lembra da cruzada que eu falei, americana, que eu fui ministrar? E Deus curou tantas pessoas, e o Richard acertou. Não terminei. O Richard acertou, a moça veio e falou: não, já terminou a sessão de milagres. Aí eu falei: gente, não é eu, é nós, é quem crê. Eu digo: qual é o crente mais novo aqui? O Richard tinha acabado de aceitar Jesus, cheio de coisa, tinha tirado as correntes dele. Richard, vem cá, você vai orar por esse milagre. E o Richard ajoelhou no pezinho dela e falou: como que ora? E eu fui falando as palavras, ele foi orando, o pezinho dela foi endireitando. Quando terminou essa cruzada, o pastor que presidia naquele ministério, ele então me leva para a casa dele e me dá um terno, amados, amarelo. Um terno de $2.000. Era um terno lindo, mas todo mundo via que aquilo sobressaía. Era um pintinho amarelinho. Eu sempre fui muito discreto com roupa. Eu estou tentando me parecer um pouco mais com os hispanos, mas eu sempre fui muito discreto. Não, e o apóstolo é desse jeito.
o dia que iniciou o CAP, eu fui mais simples. Ele chegou, CAP, vai cambiar tua roupa, bonito, CAP. Amém? E lá, e o rapaz que me deu o terno falou para mim assim: eu não vou, mas vou estar acompanhando tudo online. Esse terno é para você servir o apóstolo. Eu falei, meu Deus. Eu cheguei em casa, contei a situação para minha esposa. Ela falou, amor, você vai ter que ir com o terno. Eu falei, mas como que eu vou com esse terno? Jesus, tem misericórdia. Pensa numa situação, mano. E aí eu fui, tinha 50 e poucas pessoas servindo o apóstolo. E eu estou atrás do William, o que é para me fazer? Ele não me dava uma palavra, me ignorava. William, o que é para me fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vim servir, o que é para me fazer? E ele não falava nada. William, o que é para me fazer? Pastor William, não, nada. Quando chegou na hora do serviço, está o apóstolo pregando, e eu não sabia o que fazer, mas então ficava o pintinho amarelinho andando da igreja, para cá e para lá. Todo mundo me via ali caminhando. Daqui a pouco foi tomar testemunho. O apóstolo me viu o pintinho passando ali. Ele falou assim, Igor, sobe tomar testemunha, tu língua, sobe aqui. Eu tinha 3 meses de ministério, mano. Subi para tomar testemunha. Estou aqui tomando testemunha aqui. Vocês sabem como é que funciona? Um grupo lá, um grupo aqui. Eu estou aqui com a pessoa para tomar o testemunho. O William me vê. Faz favor, pastor. O teu filho? Seu filho? Vem cá, meu filho. O William me vê. Amados, a igreja do Silas foi onde eu congreguei 10 anos. O pastor Santos era o meu pastor. Então, eu sou amigo do Odilon, de toda aquela, dos cunhados do Silas. Eu sou conhecido daquela igreja. Estava revendo eles ali, né? E ali, minha mãe era a primeira viagem missionária. Então, minha mãe veio com o grupo, veio com amigo, primo. Tá todo mundo lá. O William me olhou e quando o apóstolo fez assim para o lado de cá, ele veio aqui e me levou no andar. Aqui, vem cá, filho, vamos fazer direitinho. Vem cá. E me levou no andar e colocou no de baixo. Desce. E eu pensei comigo assim: tenho 3 coisas que eu vou fazer: descer com esse camarada rolando essa escada. A segunda coisa, eu vou sair simplesmente da igreja, baixar minha cabeça, eu não preciso disso. E a terceira coisa que eu falei foi: eu vou obedecer. Dentro dessas 3 coisas eu decidi obedecer. Então eu olhei para ele. Como é que é seu nome, meu filho? Então Deus vai te usar do jeito que eu vou falar agora, amém? E quando eu olhei para ele, ele já é alto, eu no andar de baixo, né? Então eu estava assim, eu olhando para ele, e eu falei, ok, então o que é que você quer que eu faça? Ele falou assim, sei lá, vai orar pelo povo. Orar pelo povo, vou orar pelo povo. Eu confesso, obrigado, Igor, graças. Eu confesso que eu não estava ali, só estava o corpo andando assim, ó. Sabe quando você não está? Eu não via mais ninguém. Eu falei, ok, orar pelo povo. E eu cheguei na frente de uma moça, e a moça estava ali para receber oração, e eu cheguei, tão cego, eu cheguei para ela, falei, ok, o que você quer que eu ore? E a moça, não está vendo, eu sou cega. Então eu coloquei minha mão sobre ela e falei, Jesus, a moça é cega, ela quer ver, abre a visão dela. Eu não estava ali, amados. Eu tirei a mão, o que aconteceu? Estava vendo. E a menina pulando. Duas vezes Deus derramou uma glória sobrenatural na minha vida, e aquela foi uma delas, a outra foi nos Gideões. As pessoas viram aquele milagre, as pessoas me tocavam e caíam, pá, e eu não entendi nada. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu fui para casa e comecei a orar, e era 5 horas da manhã, meu olho estava estralado. No outro dia minha mãe perguntou, filho, o que é aquilo? Eu digo, não, mãe, isso é assim mesmo, são os obreiros, são hispanos, são assim mesmo, mãe. Mas dentro... E voltamos para a Flórida e orei 1 mês, orei 2 meses, orei 3 meses, e nada acontecia. Digo, Deus, eu preciso perdoar esse cara, eu preciso perdoar esse cara. Me ajuda a perdoar. E eu sou bom de perdoar, amados. Não é uma coisa que eu posso levar mérito nisso, porque eu sou bom para perdoar. Mas aquilo ali eu não conseguia perdoar. E um dia eu ministrei sobre, e o profeta, o apóstolo Tommy, né, me chamou e falou assim,
pastor Joshua, eu soube o que aconteceu lá no Brasil. Isso é verdade? Isso procede? Falou da história e eu falei assim, sim, aconteceu. Então eu vou reportar isso para o apóstolo, porque isso não pode ser feito. Eu falei, não, eu estou aqui 6 meses, eu não vim aqui para plantar confusão. O William vai me conhecer e um dia nós vamos ser melhores amigos. Só que dentro eu queria falar isso. Mas dentro eu estava ainda perguntando por que eu não desci rolando a escada do púlpito. Eu saí do apóstolo Tom e fui comigo. Eu devia ter feito, eu devia ter falado para você, eu devia ter falado. Fui para casa e um dia eu ministrei sobre falta de perdão. E quando eu saí da igreja, o Espírito Santo falou para mim, você ainda não resolveu o seu problema. Eu digo, eu já orei, já fiz tudo. Peguei minha esposa e falei, amor, entra no carro, nós vamos para a sede hoje. E no caminho eu falei para ela, faz um cheque aí. Dei o valor para ela. Ela falou assim, oferta de amor. Ela falou o nome do apóstolo. Eu falei, não, o nome do William. Ela olhou para mim, eu disse, não pergunta nada, não fala nada. E eu cheguei lá e falei, pastor William, e ele estava caminhando no corredor. Eu falei, pastor William. E ele, o que foi? Eu falei, eu posso ter uma conversinha com o senhor? Ele, claro. Digo 3 coisinhas rapidinho. Primeiro, queria te agradecer por me ter na equipe. Segundo, queria te pedir perdão porque nunca fui treinado, era a minha primeira viagem. E terceiro, queria te dar essa oferta em honra à sua vida. Desceram 2 lágrimas. Sou conhecido pelo cara que fez o William chorar. Ele me deu um abraço. O William hoje é um grande amigo. E através da minha unidade com o William, foi que nós chegamos aqui. Por que eu conto essa história? Porque o Espírito Santo pediu para mim contar essa história. Porque nós, pastores, eu perguntei para o Senhor, eu disse, Senhor, o que aconteceu comigo naquele dia? Ele disse assim, meu filho, aquele dia estava sendo crucificado o teu ego. Eu digo, eu nem sabia que eu tinha esse negócio. Ele disse, não tinha, está aí, por isso que estava doendo tanto, porque ele estava muito vivo. O teu ego estava morrendo naquele momento. E Deus usa ele para isso, sabia? Os pastores vão, ele é usado para isso. E eu falei, ok. Mas ainda tem uma questão aqui que ainda não está bem resolvida. Como que o Senhor me usou daquele jeito? Eu não estava ali, eu estava totalmente cego, a minha cabeça estava querendo rolar com o homem lá fora. Como que o Senhor me usou daquele jeito? E ele falou comigo assim, aquele momento, você se esvaziou-se de você. E quanto mais vazio você tiver, mais eu posso passar. Então, para ser usado por Deus, nós vamos ter que se esvaziar do orgulho. Não é nós que fazemos, não é nós que temos, não é nós que está prosperando. Olha só que menino inteligente. Não, é Deus. Está indo bem a igreja? É Deus. Está indo bem o casamento? É Deus. Olha como ele passa aí. É Deus. Tudo é para Ele, é dele, a glória é dele, é dele. E quanto mais vazio nós estivermos, mais Ele vai passar por nós. Os maiores milagres da minha vida aconteceram dessa forma. Os maiores milagres que Deus me usou. A unção de Deus, ela tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos entender que Ele nos ungiu para esse propósito. Há uma unção, a unção não é para mim, a unção não é para você. A unção é para o povo. A unção que Deus colocou em nossa vida é para o povo, é para o propósito. A unção, ela foi colocada em nós com um propósito. Eu tenho essa unção, você tem essa unção. Eu queria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Que você começasse a pular aí no nome de Jesus. Levantasse a tua mão e repita, eu sou ungido, eu sou ungido, eu sou ungido. Diga, eu tenho unção, eu tenho fé. Através das minhas mãos, milagres extraordinários acontecerão. Milagres acontecerão. Através das minhas mãos, milagres acontecerão. Olha na sua mão agora. De quem é essa mão? De quem é essa mão? Então, onde a mão de Deus coloca, o que acontece? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Diga, eu sou ungido. Eu sou ungido. Quantos querem? Dá um aplauso ao Senhor. Senta mais um minuto comigo.
Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ser ungido, amados, significa ter poder com uma habilidade divina para fazer coisas impossíveis. Querem? Quantos querem? Ok, vamos lá então. Eu digo: Deus, eu quero milagre. De repente uma mulher: pastor, a mulher está tendo um ataque. E a gente tem que chamar a ambulância. O Espírito Santo falou para mim: vai lá e ora por ela. Aí eu fui lá atrás orar por ela. Aí o Espírito Santo falou para mim: não, leva lá no altar. Eu digo: lá está todo mundo. E a mulher morrendo. Estava rolando, pastor rolando comigo, que você conhece. E ali a mulher passou, no meio do culto, no domingo. Eu digo: Deus, e agora? Ele disse: agora a hora, tu não queria? E Deus trouxe a mulher de volta. No natural você pode curar alguém, não? No natural você pode prosperar? Só se for enganosamente. No natural você pode, na força do teu poder, você não pode fazer nada. Para que é unção, pastor? Você é ungido para quê? Para curar, para adquirir riquezas. Você é ungido para fazer coisas sobrenaturais. Você é ungido para ver o sobrenatural de Deus. Você é ungido para orar por filho do empresário ser curado, e aquele empresário dizer assim: eu vou sustentar esse ministério. Se eu aceitar o que eu sou, se eu aceitar a pobreza, a miséria, a situação, está difícil, irmão, está difícil. Eu não tenho. Hoje continua muitas pessoas lá, ilegal, que entrar na mesma situação minha. E eu poderia estar na mesma situação e poderia estar lá ainda preso. Mas eu precisei tomar risco. Eu precisei tomar risco. Eu precisei fazer coisas e tomar risco. Todos nós temos uma unção para ser usada. Diga: eu vou usar minha unção. Você já imaginou você ter uma Ferrari e você só anda de bicicleta? É mais ou menos assim. Diga: você vai usar sua Ferrari ou não? Queremos pregar, queremos alcançar o mundo, queremos evangelizar, mas a gente quer fazer isso. E aqui no Brasil tem sido campeão disso. Nós queremos fazer isso com carisma. Nós queremos fazer isso agradando o povo, criando situações, diversão, entretenimento. Nós somos chamados para trazer o poder sobrenatural a esta nação, a esta geração, a este povo. Nós fomos chamados para mobilizar o povo. Essa unção está na minha vida, essa unção está na tua vida. Lucas capítulo 4, 18. Nós somos ungidos para algo. E eu preciso usar isso. E até então, vamos estender isso aí então. Peguei os jovens sexta-feira. E aqui eu vou falar como o Espírito Santo ministrou isso na minha vida. Peguei os jovens sexta-feira e falei para os jovens: vamos lá congregar na sede hoje. Levamos os jovens para a sede. E vocês viram o templo lá, ele tem 3 cortinas, né? Então quando vai usar só a ala da frente, fecha-se a cortina e o templo não parece vazio. E então quando eu levei os jovens, 17 a 25 anos, deixei ali os jovens junto com os jovens da sede, em torno de 3.000 jovens. E eu fui para a ala de trás e fiquei atrás da cortina da igreja. E eu fiquei ali atrás e os jovens estavam cantando uma música que dizia: I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe. Irmão, eu estava vivendo uma melhor fase minha na igreja, com Deus, com o Espírito Santo, jejuando, orando. Orava de novo e orava, e levantava para orar. Eu digo: estou com vontade de orar de novo. E lia a Bíblia, estou com vontade de ler a Bíblia de novo. E jejuava, estou com vontade de jejuar de novo. Estava numa melhor fase. E eu estou lá atrás da cortina e eu cantava. Esqueci o seu nome, pastor Abraão. Eu estou lá atrás e eu cantava, e eles cantavam lá na frente. O culto de jovens é aquela festa, né? E os jovens cantavam e pulavam, e eu lá atrás sozinho na cortina, e eu pulava e eles cantavam: I believe in Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Jesus. É o que a música dizia. E eu dizia: I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus. De repente uma voz falou para mim: stop! E eu olhei, eu digo: o sobreiro brabo, já vamos chamar a atenção de novo. Olhei para cá, olhei para lá, não vi ninguém. Pensei: ué. Continuei cantando: I believe in Jesus, I believe in Jesus. Novamente a voz: stop! Eu olhei para cá, olhei para lá. E stop quer dizer pare. Eu olhei para cá, olhei para lá, nada. Então continuei cantando pela 3ª vez. Eu pensei comigo: alguém está tentando fazer uma brincadeira comigo. Eu vou ignorar, porque eu estou adorando meu Jesus. I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus. E ele falou: stop! E quando ele falou stop pela 3ª vez, eu disse: eu conheço essa voz. Eu conheço a voz. Essa é a voz do Espírito Santo. E eu falei: Espírito Santo, você está falando para mim parar de cantar? Ele: estou. Eu falei: é você que está falando comigo? Ele disse: sou eu.
Eu disse, mas eu estou cantando que eu acredito em você. Ele disse, sim. Mas você quer que eu pare de cantar? Ele disse, sim. Eu disse, por quê? Porque você não acredita. E o Espírito Santo começou a me ministrar. Você não acredita quando eu trago os enfermos no altar e você não ora, porque você é mais preocupado com a tua reputação do que com a minha reputação. Sabe por que você não ora quando você vê desafios? Porque você está preocupado com a tua reputação. Mas quando você está no altar, você não está representando a tua reputação, a minha reputação. Sabe por que você não ora? Porque se não acontecer a cura, o que esse povo vai pensar desse pastor? O que esse povo vai pensar de você? Então, você não crê em mim. E quando você ora, você faz assim. Olha, se Jesus curar, volta aqui, dá um testemunho disso que o pastor Jó chorou por você. Mas se não curar, não fala nada. Então, você não crê. Eu chorava com ele me ministrando. E eu poderia fazer um jornal aqui de tudo que ele falou para mim. Eu estou orando, estou jejuando, mas não está usando. Estou orando, estou jejuando, mas não estou usando. Eu dobrei meu joelho, chorei muito e falei, Senhor, vou fazer um trato com o Senhor aqui. De hoje em diante eu vou orar. Eu nunca mais vou despedir. E quando eu orar, eu vou perguntar, foi curado, meu irmão? Porque não é a minha reputação, é a sua. Começou a acontecer tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre. Milagres extraordinários. A moça entrou na igreja com AIDS e com câncer e falou para mim, pastor, estou com os 2 exames. Fez 2, câncer e AIDS, 2 exames. Mostrou os exames para mim. Vou começar o tratamento agora. O Senhor ora por mim, para mim fazer o tratamento. A minha ousadia era tão grande, eu digo, eu oro se você for fazer outro teste. Não, pastor, já está. Eu digo, eu oro se você for fazer outro teste. Se você não for fazer teste, eu não oro. Eu não vou orar por tratamento, eu quero orar por cura. E era uma filha da nossa igreja, então ela fez um acordo comigo. Tudo bem, pastor, o senhor vai orar e eu vou fazer outro teste. Ela cancelou o tratamento que ia iniciar na quinta-feira, foi pedir outro exame. O seguro não pagou, porque já havia pago 2. Então ela teve que pagar do bolso pelo 3º exame. Aí quando veio o exame, veio curado. Dá um aplauso, glorifica o Senhor, dá um grito, diga, Ele é bom. Entrou uma outra pessoa na igreja, que não era nosso membro, que não era filho da igreja. Soube que essa igreja é uma igreja de milagres. Eu falei, glória a Deus. Vim orar aqui, vim pedir para o senhor orar, porque eu estou com câncer, vou começar o tratamento. Mesma situação, 2 exames. O que eu falei para ela? A mesma coisa. Falei, você vai querer que eu ore só se nós fizermos um acordo. Só que ela não era filha da igreja. Ela, na minha frente, ela falou assim, eu faço acordo. Eu orei por ela. Na quinta-feira ela foi para a mesa de cirurgia. Quando abriram ela, o câncer não estava mais. Dá um glória a Deus, amados. Ser separado é para algo especial. A unção é para o povo. A fé é para o povo. Nós carregamos ela. E se você não quiser se envolver com a obra de Deus, então não peça unção e fé. Se você não quiser tomar risco, não peça unção e fé. Mas se você quiser tomar risco, se você quiser se envolver com a obra, os filhos desta igreja, os filhos de vocês, filhos espirituais desse ministério, se não quiserem se envolver, mas nós somos chamados para trazer o poder sobrenatural de Deus. A nossa casa, apóstolo, o senhor não teve oportunidade lá, né? O senhor não teve lá em casa não, né? A nossa casa, pessoas antes de ir para o hospital, muitas vezes passam lá em casa. E um dia chegou uma moça lá em casa. Chegou lá em casa e eu estava no telefone com o pastor do Brasil, eu estava conversando. A minha esposa veio correndo e falou, amor, tem uma senhora aqui que outra senhora trouxe, está indo para o hospital, está gritando de dor. Eu falei, amor, estou no telefone. Coloque ela na sala e quando eu terminar aqui eu vou lá orar. Eu não posso interromper essa reunião aqui. Leva ela para a sala lá. E eu fiquei no telefone, fui para a garagem, fechei a garagem para não ouvir, terminar a minha ligação que eu tinha. E esqueci da irmã. 20 minutos depois, quando eu desliguei o telefone, a irmã, corri para a sala. Cheguei na sala, estavam as 3 rindo, a minha esposa e as 2. O que aconteceu? Quando nós passamos embaixo da porta, Jesus curou ela. Há uma unção na tua vida, há uma unção na tua casa, há uma unção na tua igreja, há uma unção e nós precisamos usar essa unção.
Nós precisamos usar essa unção. Se envolva, trabalhe, entre, se mova, esteja sede, venha nas conferências, se mobilize, se movimente, porque o Espírito Santo está em pleno movimento, em pleno movimento, em pleno movimento, e só vamos arrancar isso por força. Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês para entrar nessa aliança conosco. Deus escolheu e Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele conhecia o pastor lá de Magé, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Cuiabá. Ele conhecia o pastor de Brasília, de Vitória. Ele conhecia de São Paulo. Ele conhecia. Ele sabe o peso de oração que tem essa casa. Ele sabe quantas orações já foram feitas nessa casa, quantas lágrimas já foram derramadas. Ele sabe o preço que pagou. A minha mensagem é para dizer para você: a unção de Deus e a nossa fé não é só para curar. A nossa unção e a nossa fé é para multiplicar, é para crescer, é para evangelizar, é para enriquecer. E qual é o teu maior inimigo? A tua razão. Como que isso vai acontecer? Isso não é problema teu, vai acontecer. I know. Eu sei, diga comigo em inglês. I know. Eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei da vitória. Eu sei que há unção na minha vida. Eu sei que há unção nas minhas mãos. Eu sei que eu carrego unção. A unção é para administração, é para pregação, é para organização, é para homens de negócio, pessoas que são loucos por Cristo. Se você quer viver uma abundância, se você quer viver uma plenitude em todas as áreas, você vai precisar se mover na unção. E saiba de uma coisa, meu amado, vai pagar um preço, não é fácil. Não é fácil. Tem um preço a pagar, mas a Bíblia diz: nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne. Quais são os todos, pastor? Todos os que creem. Coloca para mim Marcos 16, 17, 18, coloca para mim. Qual tipo de unção, pastor? Aquele que crê vai carregar, aquele que crê vai expulsar demônios, aquele que crê vai ver os milagres acontecerem, aqueles que creem vão chegar no terreno e vai dizer: esse terreno aqui é para a igreja, ele é da igreja. Coloca de pé, começa a marchar. Marcha aí, toma essa vitória na mão. Começa a marchar, dá uns pulos, por favor. Faz um movimento santo. Faz um movimento pegando. Toma isso. Toma o que é teu. Rebodorobo chorebande comana, ribionde comanasso, rebede coprebas, rabiosore. Aquilo que você não venceu, você vai vencer. I know. Eu sei. Oh, cadê a bateria? Faz um movimento aí, meu irmão. Começa a falar, marcha. Vocês vão interagir comigo, amém? Glória a Deus. Quantos creem? Diga: eu sou ungido. Eu tenho fé. Eu tenho unção. A unção e a fé está em mim. E eu sou ungido para quê? Para curar, para libertar. Deus está falando para mim: novos livros vai sair aqui, pregações novas de livros vai sair aqui. Deus está falando para mim: rádios estão vindo, televisão está vindo. Repata copiação. Nós vamos arrebatar, pastor Abraão. Nós vamos arrebatar. Essa rádio não é do diabo mais. Essa rádio é do reino. Somos chamados para arrebatar. As companhias, os empresários da igreja devem ser os mais prósperos da cidade. Vira para sua cidade, vira as mãos,
Fecha o olho, começa a ver os milagres. Pai, abre os olhos agora. Deixa eles ver o que vai acontecer. Deixa eles ver a multidão entrando. Deixa eles ver os business entrando. Deixa eles ver as finanças entrando. Deixa eles ver as curas acontecendo, milagres acontecendo, casamentos sendo restaurados, crianças curadas, autistas sendo curados, aleijado andando, cego vendo, surdo ouvindo, araboteco. Pastor, eu estou precisando de conselho, aconselhamento. Seja liberto no nome de Jesus. Sai! Os pastores antigos não tinham psicologia não, era na raça. Hoje para ser pastor tem que ser psicólogo. Nada contra, meu irmão. Glória a Deus pelo conhecimento, mas você não vai agir com conhecimento desse aqui não. É da parte do combate. É o movimento. Estamos no movimento. Rebato copia sotecai. Ribionderabio chore mandeco. Rototiachá. Rebenderebechei. Ibiosore manderebechei. Dá um aplauso ao Senhor. Senta mais um minuto comigo. Esteja comigo. Oh, rabasaca, obriasaca. Uou! Oh, dá um grito aí pro Senhor. Oh! Dá um grito de guerra. Olha pro teu irmão do lado. Fala para ele, o melhor está por vir ainda. Diga para ele assim, essa reunião aqui vai terminar no sobrenatural. Porque as coisas estão mudadas hoje. Por quê? Por que nós queremos resolver as coisas com o nosso conhecimento? Quando começou no Espírito, quer continuar na carne. Está aqui, amado. Por quê? Por que incluíram? Se a gente não vê, não crê. Se você é daqueles que tem que ver para crer, meu amado, o diabo sabe que você não tem fé. Propósito da unção, trazer divina aprovação. Diga comigo, divina aprovação. Posso falar? Posso? Atos capítulo 2, versículo 22. Jesus foi aprovado por Deus com sinais. Atos 2, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por... Como que Deus aprovou ele? Com sinais que Deus fez por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo. Como que Jesus foi aprovado? Sinais? Fala para mim, pessoal. Sinais! De quem nós estamos falando, irmão? Do pastor Jair, do apóstolo Jair? De quem? Se Jesus teve que ser testado para ser aprovado, imagina eu e você. Quer ministério? Tem que ser aprovado. A escola mudou. Hoje tem que ter curso do psicólogo, do PhD, do T, do PhD. Hoje você tem que passar pela escola, você tem que ter a faculdade, tem que ter isso, nada contra isso, nada contra isso. Mas não é isso que separa o obreiro. Quando eu fui ser ordenada, pastor, anos atrás, pastor, que era meu presidente na época, me levou e falou para mim, com eu e minha esposa: pastor, Deus me falou para ordenar você. Pastor, eu era 7 anos evangelista, eu vim da linha assembleiana, obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Eu já era 7 anos evangelista. E eu olhei para ele e falei: pastor, tudo que o senhor me pede eu faço, por que eu tenho que ser pastor? E eu não queria ser pastor. Pergunta para mim por quê, pergunta.
Porque eu olhava na minha árvore familiar e eu dizia: meu avô não foi pastor, meu pai não foi pastor, ninguém é pastor. Eu vou ser pastor, por que Deus me quer eu como pastor? Eu já tinha feito teologia, eu já tinha estudado. Era o que o diabo estava usando contra mim. E eu chamei ele, Bispo Wilson, eu chamei o pastor, digo: senta aqui comigo aqui. Sentou eu, ele, a esposa dele, a minha esposa. E eu falei: pastor, por favor, não me leve a mal, não me leve a mal, não entenda mal, mas me tira da lista, eu não quero ser pastor. Se um dia isso for acontecer, Deus vai fazer alguma coisa comigo. Mas quais são os critérios hoje? Tem que ser filho do pastor? Tem que fazer a faculdade? Jesus teve que ser provado com sinais. Que critérios errados de hoje? Ter doutorado para ser pastor? Que critérios de hoje? Ser mestrado, ser filho do pastor, ter a carteirinha comprada pela internet? Está aqui, Amassa. Me perdoa os filhos do pastor, eu não estou falando isso não, paga um preço. E graças a Deus que eu posso falar isso aqui, porque eu conheço o filho do bispo Palarone, conheço as filhas do apóstolo. Mas aí fora está assim ou não? Que critério? Tem que ser testado. Olha para o seu irmão do lado, se você foi testado já. Como é que está o teste aí com você? Você foi aprovado? Foi aprovado? Eu vou ordenar e vem uma unção pastoral. O propósito da unção é carregar a glória de Deus. O propósito da unção é carregar o poder sobrenatural, curar, libertar, sinais e maravilhas. Ministério não é uma carreira. Você não escolhe o ministério escolhe você. Responda o seu chamado. Caminhe no sobrenatural. Decida a mudança hoje. O pastor falou para mim assim, pastor Júlio, ele falou: eu sou pastor há 23 anos, já ordenei muitos pastores, nunca aconteceu isso que está acontecendo. Falou para mim e minha esposa. Eu falei: me perdoa, pastor, não é nada contra o senhor não, mas é igual o casamento, você tem que desejar. Eu não desejo, eu estava sendo sincero. 8 meses depois ele liga para minha esposa e fala para minha esposa assim, graças a Deus que ele foi usado por Deus. Ele disse para minha esposa assim: pastora Mandeira, domingo eu vou ordenar o pastor Josh. E ela falou: pastor, ele falou isso com o senhor, por favor. 8 meses depois, só não fala para ele. E a minha esposa falou: pastor, o senhor vai me colocar num problema. O senhor conhece o Josué até assim, mas ele é meio brabo também. O senhor vai me colocar num problema. Ele disse assim: eu sou teu líder, faça como eu estou falando. Compra um terno novo, compra a máquina fotográfica, que naquela época não tinha tudo no celular, para você bater foto. Domingo o pastor está pregando lá na frente, e eu estou sentado assim, a igreja de umas 300 pessoas. Terminou a mensagem, foi orar para finalizar. Ele falou: tenho 2 pessoas para ordenar. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus. Eu já sabia que era eu, porque nós não tínhamos feito reunião, a gente não tinha feito nada, eu sabia que era eu. Eu disse: e agora? Levantei, a igreja atrás batendo palma. E eu olhei para frente, o povo me respirando. Eu subi aqui no altar. Mas de novo, por dentro, eu falei: por que ele fez isso? Dobrei meus joelhos, apóstolo. Os 20 obreiros do meu lado de mão dada. E eu com o rosto com as mãos fechando o olho, olhando para o piso. E comigo com o olhão aberto, falando com Deus. Poxa, eu falei com ele. Nisso veio o Senhor, veio caminhando no meio da igreja. O mundo espiritual é tão vivo que o físico vai abrindo, vai respeitando. As coisas fortes foram se abrindo, as mãos dos irmãos estavam do meu lado no mundo espiritual, e eu vendo tudo no mundo espiritual começar a se abrir. E ele veio vindo. E eu estava ajoelhado com o rosto no chão, e eu levantei. E ele disse: filho, sou eu que estou chamando. Aceita. Era uma igreja batista, uma igreja que era mais por ensino, uma grande igreja. Eu amo a igreja. Mas a igreja sentiu, eu senti, vi, a glória caiu em cima de mim. Quem te separou foi ele, não foi homem.
responda o teu chamado. Nós chegamos agora, amados, e vai chegar ainda mais, que vai ser impossível dirigir uma igreja sem o poder de Deus. Está chegando essa época. Vai ser impossível dirigir uma igreja sem poder. Eu dou glória a Deus, que Deus escolheu a ICB. Deus escolheu a ICB. Eu vou fazer um movimento naquele. Eu vou fazer um movimento de norte a sul, de leste a oeste, de todos os estados. Deus falou para mim, apóstolo Jair, vou usar os jovens, vou usar as crianças. Já está na mão de Deus rádios para serem entregues. Grave o que eu estou falando. Canais de TV. Deus vai usar vocês aqui para curar a vida de empresários grandes. E Ele vai chegar, como eu posso servir? E você vai dizer, não perca a oportunidade. Você vai dizer, me pague 1 ano de programa de televisão. Como eu posso servir? Eu estou precisando de um jatinho para poder viajar para lá e para cá. Não é luxo, é necessidade. Você está trabalhando aqui. Quanto tempo você trabalha aqui? Estou 2 anos trabalhando aqui. Eu não sei porque eu sonhei essa noite. Essa companhia não é minha. Eu tenho que dar ela para você. Pastor, não creio. Eu tenho que ver. Então perdeu. Como diz? Perdeu. Gostei. Não creu? Perdeu. Você está falando com um cara louco. Você está falando com um cara louco. Eu sou louco. Eu acreditei no Brasil. Eu acreditei. Eu entrei lá. Essa era, bispo, olha só. Era um grandão aqui, um grandão ali, um grandão lá. Eu chegava no meio, eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou nem entrar aí. Eu já entrava assim. Mas eu tive que ser ousado para entrar no meio. Eu tive que ser ousado para entrar. Eu quero arrebatar o que é meu, arrebatar o que é do Brasil. Eu fui enviado para a América, para algo para o Brasil. Deus vai se mover nesse meio. Nós estamos precisando de movimento. Muitos perdem o seu chamado porque não se rendem, não se submetem. Você foi chamado para carregar o poder. Maneiras de se manter empoderado: morrer diariamente por chamado. Como eu posso manter o poder? Morra diariamente. Se renda, aumente a oração, aumente a intercessão, gaste tempo com o Senhor, busque incansavelmente a santidade, libera o povo. Aquele pecado que não vence, eu vou vencer. Conformou com aquele pecado, eu vou vencer. Esse negócio vai sair de mim. Não é o pecado de vencer, mas é você vencer o pecado. Sabe o que eu quero dizer com isso, amados? Eu estou no meio de líderes, amém? Às vezes erramos ou não erramos? Sim ou não? E aí a gente deixa aquele pecado, eu não consigo vencer esse pecado, acho que é melhor parar no ministério, é melhor. Deus te chamou você para vencer o pecado. Eu vou vencer esse pecado, eu fui chamado. Eu fui chamado para vencer. Olha só. Você tem que estar conectado divinamente com alguém que tem o chamado que você deseja, para direcionar, cuidar, limpar, para levar a sua vida, trazendo e arrebatando uma herança. Presta atenção, meu amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas pessoas se aproximam do nosso ministério e acham lindo, e ficam empolgados com aquilo ali. Mas começam a misturar, e nunca sai de nada. Você viu a garra que os obreiros têm para pregar? Posso trazer quem for aqui, apóstolo, qualquer um deles lá. Traga o diácono lá, ele vai fazer isso aqui. Rapazinho foi ganhado para Jesus, estava 30 dias na igreja. Foi um irmão lá que disse que ressuscitou. Levaram lá na frente para tomar o testemunho. O apóstolo perguntou, quem orou? Um menino que aceitou Jesus há 30 dias atrás. Chamaram o menino, como que você fez? Quando meu patrão, quando ele caiu no chão, cobriram o IML, o corpo estava morto. Eu falei para ele, falei para o IML, porque já estava cercado. Eu falei, deixa eu despedir do meu patrão. E quando eu fui, eu tampei a cortinazinha dele e falei no ouvido dele, aquilo que na minha igreja a ressurreição ressuscita no nome de Jesus. Ele não foi para teologia. Ele não participou de uma conferência dessa. Ele creu.
como impartir uma unção. Você sabia que a unção é transferível? Não? Vamos olhar na palavra de Deus, a unção transferível. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois te admoesto, por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das... Sabe o que acontece numa reunião dessa? Eu recebo o que você tem, você recebe o que eu tenho, você recebe o que do lado tem, do outro lado tem, tem como é? Imagina a multiplicação. Imagina, a unção, ela tem agilidade de ser colocada em diferentes medidas em muitas vidas, por livros, vídeos, pregações, pelo caminho da honra. Às vezes eu dou um abraço numa pessoa, ela é liberta. Um abraço, ela é curada. Um abraço, ela é transformada. Um abraço. Você precisa saber o que você carrega. Você precisa saber o que você carrega. Você precisa saber o que você carrega. Pastores que mudaram suas vidas, igrejas através de conexão divina. Se você é um homem de negócio, você precisa de uma impartição da unção de Deus, direcionando e abrindo uma prosperidade sobrenatural. Chame os empresários, ministre eles. Em 2014, eu praticamente disse ao Senhor, eu falei: Senhor, eu quero trabalhar para o Brasil. E eu comecei mais me envolver com o ministério do apóstolo do que o nosso. Eu queria ver o meu ministério crescer, mas Deus estava me chamando para algo diferente. Eu fui. Pouco tempo atrás o apóstolo veio e profetizou para mim: agora é a tua hora. Você deixou suas coisas para servir, você deixou tua agenda para servir, você deixou tudo para servir, agora é tua hora. E disse: me enviou, agora é o momento de crescer. Vai e faz, vai e faz, vai e faz, vai e faz. Já estamos com um projeto de abrir mais 2 igrejas. Semana passada eu falei para a igreja: estou voltando à igreja. Ei, glória! Vai acontecer coisa sobrenatural. Vai acontecer coisa sobrenatural. Nós precisamos impartir. Presidentes, governadores, homens de negócio, igreja, pastores. Eu nunca encontrei uma pessoa na Bíblia que tinha unção sem propósito. Se você tem unção, tem propósito. Eu nunca encontrei. Agora, como que eu faço para ter unção, pastor? Orando, jejuando. Mas eu preciso, diga comigo, encontro. Diga comigo, encontro. Eu tenho uma mensagem no YouTube que diz assim: todos os meus canais vão ser AJB Joshua Baia. Josué em inglês, AJB Joshua Baia. Encontro ou encontros? Porque o encontro que eu tive ontem aqui foi para ontem. Eu quero outro hoje. Maná do dia, diz o apóstolo. Eu preciso de encontro. Lucas 3:21. Jesus não iniciou o seu ministério até ter um encontro. E o encontro dele foi com o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, Jesus entrou, ele entrou. A voz saiu, o Pai. O Espírito Santo veio e pousou. A Trindade reunida. Um encontro. Nós só vamos. Um encontro que Abraão fez, um encontro que Moisés fez, tirou uma nação de 2 milhões de pessoas do meio do Egito. Um encontro que José teve, e ele naquele momento foi usado por Deus. Um encontro. Diga: eu quero um encontro. Eu quero um encontro. Eu quero um encontro. Eu quero um encontro. Se coloca de pé no nome de Jesus. Você está pronto para viver a glória de Deus? A unção, diga comigo, a unção, a fé. Milagres que vão se mover através da minha mão. Diga: minha mão. Diga: minha mão. A unção e a fé, milagres que vão se mover pelas minhas mãos. Amém? E a glória de Deus, pastor? Como que acontece milagres criativos? Vocês já viram o apóstolo falar: não encoste em ninguém? Porque agora ele está só no movimento da glória. Como é que ele vai pregar para 600 mil pessoas, amados? Nós com um grupo de 100, 200 pessoas. Está aqui comigo não? Sabe como é que acontece milagres criativos? Na glória de Deus. Quando a glória de Deus vem, ninguém precisa tocar. Milagres começam, rim começa a aparecer. Milagres criativos começam a acontecer. Você quer milagre criativo? A glória de Deus. Busque a glória, traga a glória, vem com a glória, traz a glória.